Olá! Prosseguindo com a série de vídeos sobre a demonstração de fluxos de caixa, nos próximos dois vídeos vamos exemplificar a resolução de um exercício completo. No primeiro vídeo, iniciamos com a resolução pelo método direto e no vídeo seguinte, apresentamos a solução do método indireto e uma comparação entre os dois métodos. Nesse exercício resolvido, vamos ilustrar a resolução da DFC tanto pelo método direto quanto pelo método indireto, e o objetivo é consolidar o entendimento sobre os conceitos apresentados nos vídeos anteriores. Esse exemplo está inserido no capítulo 16, objetivo de aprendizagem 5 do livro Contabilidade Financeira. No Empório São João, os balanços patrimoniais são apresentados desta forma: 31/12 de X0 em 31/12 de X1. A DRE do período de X1 apresenta um resultado líquido de 195.300. Ainda temos uma demonstração de mutações do patrimônio líquido e ainda algumas informações adicionais que foram dadas no exemplo. Então, com base nessas informações adicionais e nos balanços, tanto inicial quanto final, e o resultado do período de X1, nós vamos começar a desenvolver a resolução com o objetivo de descobrir quais foram os fluxos de caixa que explicam a oscilação do caixa da empresa de 31/12 de X0 para 31/12 de X1. Então agora a gente apresenta uma planilha do Excel com os mesmos dados do exemplo que já foram apresentados, e aqui nós vamos começar a estruturar a resolução do exercício. Como é que a gente pode resolver um exercício como esse? Há vários métodos, há várias formas, e não há um método único ou melhor ou mais eficiente. Mas, no fim das contas, o que a gente precisa ter em mãos? Uma demonstração que vai explicar para a gente por que o caixa da empresa saiu de 10 mil e foi para 152. Portanto, nós precisamos descobrir todos os fluxos, entradas e saídas de caixa, que no líquido vão dar 142 mil. Por qual ordem a gente vai descobrir isso? Se vamos começar aqui das contas do balanço, das contas da DRE, do passivo, isso não importa muito, tá? O fundamental é que nós tenhamos observado todas as contas do balanço da DRE. Porque, afinal de contas, se o balanço inicial está fechado, o balanço final também está fechado, se nós queremos descobrir a variação de uma conta aqui do balanço, que é a conta caixa, certamente a explicação desta variação vai estar dentro da variação das demais contas, porque, afinal de contas, a contabilidade é feita em partidas dobradas. O que afeta o caixa tem como contrapartida alguma outra conta. Então, se eu fiz, por exemplo, um débito na conta caixa, houve um aumento, um recebimento, ou esse crédito foi para uma conta de passivo, ou foi para uma conta de receita, ou foi uma baixa de um ativo, para algum lugar foi. Então, onde nós vamos descobrir essa entrada de caixa? Observando todas as demais contas do balanço da DRE. Em outras palavras, o que a gente vai fazer é a reconstituição dos lançamentos contábeis que fizeram com que a empresa saísse desta situação patrimonial de X0 para a situação de 31/12 de X1, apresentando este desempenho, este resultado do exercício. Tá ok? Então, uma forma de estruturar a resolução em razonetes, que, de novo, não é a única, não necessariamente a melhor, mas é uma forma de estruturar, é você criar todos os razonetes do exercício, da contabilidade, e lançar quais são os saldos iniciais e quais são os saldos finais dessas contas. Então, reparem aqui que o nosso caixa é 10 mil no início, no final ele é 152. Este 10 mil está aparecendo aqui porque ele está fazendo a conta com a fórmula do Excel. Então, ele está somando aqui o que entrou e o que saiu, e claro que não tem nada aqui, então a soma aqui está dando 10, mas o nosso objetivo é preencher esses vazios de forma que o saldo final chega em 152. E isso vale para todas as demais contas.
conta de clientes, por exemplo, saldo de 30, no final tem 110. Então, preciso descobrir o que aconteceu aqui no período para explicar por que essa conta saiu de 30 e foi para 110. Bem, então, de forma a seguir a ordem das contas do balanço, vamos começar da conta de clientes. E a conta de clientes tem uma relação direta com as vendas da empresa. A gente sabe que esta conta de clientes ela está relacionada com a receita de vendas, mas nós não podemos esquecer que nós temos também aqui uma PCLD que vai afetar essas contas e nós temos também saldo de clientes no longo prazo. No resultado, nós também temos uma despesa com créditos de liquidação duvidosa. Isso também tem a ver com o tema das receitas e, portanto, com o tema do recebimento de vendas. Então, levando em conta todas essas contas contábeis, essas 3 contas de balanço e essas 2 contas de DRE, vamos tentar reconstituir a movimentação dessas contas. O saldo de clientes de curto prazo tinha um valor de 30 mil e foi para 110. Mas a gente tem também um saldo de clientes no longo prazo, que era de 15 mil e vai para 73. Então aqui uma hipótese plausível para o caso seria assumir que estes 15 mil, que seriam vendas de longo prazo, se tornaram contas a receber de curto prazo. Qual lançamento nesse caso eu faria? Eu faria uma baixa desses 15 mil aqui para a conta de clientes. Então, estou transferindo o saldo de clientes do longo prazo para o curto prazo. Se eu faço isso, mas o saldo de contas a receber de longo prazo é 73 mil, então tenho que supor que no período foram feitas novas vendas de longo prazo de 73 mil, porque senão o saldo de clientes de longo prazo seria zero. Então aqui há um segundo lançamento de 73 mil, que são as vendas de longo prazo. Então vamos reconhecer no resultado uma receita de vendas de longo prazo de 73 mil. Tudo bem? Então essa é parte da receita de vendas. Ora, mas a gente sabe que a receita de vendas total foi de 720 mil. Então, se a receita total foi 720 mil, mas a receita de longo prazo foi 73, então a receita de curto prazo foi 647 mil, que é a diferença. Como a gente não sabe se a venda foi à vista ou a prazo, então nós vamos assumir que a venda é toda a prazo. E aí, por diferença, a gente vai descobrir quanto foi recebido. Então, o crédito é feito em receita de vendas e o débito aqui na conta de clientes. Se não houvesse conta de PCLD, a gente simplesmente calcularia a diferença aqui, que seria 582, e registraria uma baixa do contas a receber, que seria o quanto a empresa teria recebido de contas a receber, para que a gente chegue no saldo de 110. Então, 692 seria o saldo que eu teria se eu não tivesse recebido nada desses clientes. Mas como o saldo de fato é 110, então de fato eu recebi. Só que a gente não pode esquecer que no exercício eu tenho PCLD e o saldo inicial é 2.000. O saldo final da PCLD é 4.000. Mas no resultado eu tenho uma despesa com PCLD, que representa a constituição da nova PCLD. E é justamente 4.000, que é o saldo da PCLD. Então, se o saldo da PCLD é justamente o valor constituído que está no resultado, isso implica que este valor de 2.000 foi totalmente utilizado. Ele foi levado contra contas a receber, representando uma baixa do saldo de clientes, ou seja, algo que a empresa assumiu que não vai receber. Ela considerou como incobrável. Então aqui nós vamos dar baixa desses 2.000 e aproveitando aqui a conta de PCLD, o que nós vamos fazer é constituir a nova PCLD. Essa constituição da nova PCLD vai lá para o resultado. Muito bem. Então, até aqui, o que a gente já fez? A gente já fechou a movimentação de clientes de longo prazo, já fechamos a movimentação de PCLD.
falta fechar a movimentação de clientes. Qual é o número que tem que entrar aqui para que esse saldo fique 110? É o número que a gente está querendo descobrir, é o recebimento de clientes. E esse número, se você fizer as contas, vai dar 580. E é o valor que a gente está querendo, é o recebimento de clientes, o débito no caixa da empresa. Então, com isso, eu fechei a movimentação de clientes, fechei a movimentação de PCLD e também clientes de longo prazo. E no resultado, eu já computei também o valor da receita e o valor da PCLD constituída. Então vejam aqui que do exercício eu já analisei essas 5 contas e já identifiquei, a partir da análise dessas 5 contas, o quanto foi efetivamente recebido de clientes. Vamos agora para a conta de estoques. A conta de estoques não pode ser analisada sem observarmos também a conta de fornecedores e a conta de CMV, que representa a baixa do estoque. Então, agora, observando aqui a conta de estoques, ela tinha um saldo de 50, foi para 90. E a gente sabe que o CMV da empresa é 340 mil. Este 340 mil é a baixa do estoque, é o CMV. Bom, então, se a empresa fez uma baixa de 340 mil, tinha um estoque de 50 e o estoque aumentou, então aqui no período ela teve que comprar mais do que efetivamente ela vendeu para que o estoque dela aumentasse. E aqui o valor que a gente tem de entrada é 380 mil. Então seria o lançamento 8, que representa as compras do período. Só que essas compras eu não sei se foram a prazo ou à vista. Então nós assumimos que elas foram, num primeiro momento, todas a prazo e vamos reconhecer essas compras como um aumento em fornecedores. A conta de fornecedores está saindo de 41 e indo para 60. Se eu não tivesse pago nada, eu teria 421. Então, quanto que eu tenho aqui de pagamento de fornecedor? Fazendo as contas, eu vou ter 361 mil. Então, debitamos fornecedores e creditamos a conta caixa. Esse é o processo para nós identificarmos o pagamento das compras. E vejam que com isso nós já fechamos aqui a movimentação da conta de estoque, fechamos a movimentação da conta de fornecedores e também já reconhecemos o CMV aqui no resultado. As contas em amarelo aqui desse enunciado já foram contempladas. Agora, seguindo aqui com as contas do balanço, vamos observar aqui nos dados a conta de seguros antecipados. É uma conta de despesa antecipada, é um direito que a empresa tem de obter o benefício do seguro e, logicamente, não podemos esquecer que há uma despesa de seguro. Vamos analisar essas contas em conjunto. No razonete da conta de seguros, eu tenho um saldo inicial de 26. E no período, o que nós sabemos? Nós sabemos que a despesa de seguro do período foi 28 mil. Então, essa despesa de seguro, assumindo que há seguro antecipado, em princípio, ela vem da baixa da despesa antecipada. Nós debitamos aqui e creditamos seguro antecipado. Então, se eu tive uma baixa desses 28 mil na conta seguro antecipado, o que isso indica? Que eu baixei todo o saldo inicial, que faz sentido, que era uma conta de curto prazo, mas no período eu ainda tive novos pagamentos de seguro, e se o meu saldo fosse zero, eu só teria pago 2 mil, mas o meu saldo é 18 mil, então quanto que eu efetivamente paguei de seguros? Eu paguei 20 mil, eu paguei os 2 que já foram apropriados e mais os 18 que ainda estão no saldo. Então, o lançamento 11 seria um débito na conta de seguros antecipados e um crédito na conta disponível. Então, com isso, nós descobrimos o quanto foi pago efetivamente de seguros, fechamos a movimentação de seguros e também já lançamos no resultado a nossa despesa de seguros. Muito bem, seguindo aqui com as contas do balanço, nós temos a conta de investimentos em A, e esses investimentos estão avaliados pelo método da equivalência. Isso foi informado no enunciado. Nós sabemos que há um resultado de equivalência no período.
Vamos voltar aqui para os dados e observar que o resultado de equivalência da empresa foi 10 mil positivo. Então, nós vamos contemplar esta conta de investimento juntamente com o resultado de equivalência patrimonial. 23 mil é o saldo inicial e nós sabemos que o resultado de equivalência positivo representa um débito aqui na conta de investimentos. Então, eu debitei investimento e creditei resultado de equivalência patrimonial. Agora, se o meu saldo de investimento fosse 33 mil, teria terminado a movimentação de investimentos, mas o saldo efetivamente é 30. O que pode ter reduzido a conta de investimentos? Eu posso ter tido uma venda de investimentos ou posso ter uma distribuição de dividendos. A venda de investimento, a menos que seja uma incrível coincidência numérica, geralmente ela vai gerar resultado, lucro ou prejuízo. Simplesmente eu vendo pelo valor contábil um ativo. E no resultado, nós podemos observar que não há resultado na venda de investimento. Então, o mais lógico aqui é assumir que a diminuição de 3 mil, que está faltando para fechar essa movimentação, representa uma distribuição de dividendos no período. Então, eu credito a conta investimentos, eu vou debitar 3 mil aqui no caixa, que representa o valor recebido de dividendos dessa participação societária. Então, com isso, mais uma conta aqui que eu consegui encerrar a movimentação e mais uma conta de resultado que nós já lançamos e assim vamos pintando esse balanço até chegar com todas as contas pintadas, menos o caixa, que é aquilo que a gente está querendo descobrir. Vamos para as contas de imobilizado. Então, observando aqui os veículos tinham um saldo de 30 mil e eles vão para 80. Nas informações adicionais, é dito que não houve no período venda de veículos e nem de equipamentos. Então, a única hipótese aqui para explicar a variação de 30 para 80 seria uma compra de veículo. No caso dos equipamentos aqui, nem compra tem. Não teve compra, não teve venda. A conta de equipamentos já está fechada. A conta de veículos aqui nós conseguimos fechar. Agora, para onde foi o crédito dessa aquisição de veículos? O que normalmente a gente poderia assumir é que a compra foi à vista, mas aqui temos que observar um dado importante que está lá na DMPL. Na DMPL, olha, está dizendo que a empresa fez aumento de capital com entrega de veículos, valor de 20 mil. Então, se parte do aumento de capital foi com entrega de veículos, isso significa para nós que parte deste crédito aqui é feito em capital. A empresa está entregando o veículo para aumentar capital. Então, desses 50 mil de débitos em veículos, nós vamos creditar 20 mil na conta capital. E, finalmente, os outros 30 mil de crédito seria o valor adquirido de veículos, o valor que saiu do caixa. Então aqui eu tenho 30 mil de saída de caixa para comprar veículos. Tudo bem? Então aqui nós fechamos já a movimentação de veículos, fechamos equipamentos. O capital ainda não fechamos, porque tem parte do aumento de capital em dinheiro, mas a gente ainda vai chegar lá. Ok, o que aconteceu agora com a conta de terrenos? Está havendo aqui uma baixa, uma venda. No exercício, é possível verificar que há um resultado na venda de terrenos e, além disso, o exercício informa que parte do valor da venda vai ser recebido em X3. Então, observando aqui o balanço, esta conta de terrenos está sendo reduzida. Mas, como parte do valor de venda vai ser recebido em X3, o valor de 25 mil acabou ficando pendurado aqui em contas a receber, de longo prazo. Nós também vamos ter que levar isso em consideração. E, além disso, vamos levar em consideração o lucro na venda do terreno. Então, essas são as três contas que a gente vai olhar agora. Então, terreno, nós temos uma baixa, 62 mil pela venda, baixa do custo contábil. E esta baixa nós vamos lançar numa conta de resultado, onde a gente vai apurar o lucro na venda do terreno. Então, 62 mil seria o custo contábil da venda. Bom, se a empresa teve um lucro de 36 na venda do veículo, é isso que está na DRE, então significa que o valor de venda foi de 98 mil. Então nós vamos supor aqui uma receita de venda do veículo de 98 mil para que o nosso resultado na venda de terreno seja 36. Então,
Se a empresa teve um lucro de 36, ela vendeu algo que custou 62 por 98. Este 98, em princípio, poderia ter ido para o caixa, mas dada a informação que a gente tem, que parte disso foi vendida a prazo, num longo prazo, então parte deste crédito aqui vai para o contas a receber de longo prazo, então é parte do lançamento 16, e o outro pedaço, o outro débito que está faltando é a parte recebida efetivamente em dinheiro pela venda do terreno neste período, um valor de 73. Então, com isso, nós já fechamos aqui a movimentação de contas a receber, também fechamos a movimentação de terrenos e o resultado na venda dos terrenos, que já está computado aqui em 36 mil. Falta do lado esquerdo aqui do balanço as contas de depreciação. Elas saíram aqui de 4 para 8 e 12 para 24. Observando então essa movimentação, tivemos uma nova despesa de 4 mil de veículos e uma nova despesa de 12 mil de equipamentos. As contrapartidas desses lançamentos vão para a despesa de depreciação. Então vamos lá no resultado. Então, com isso, nós conseguimos chegar no valor da depreciação que está no resultado e nós fechamos a movimentação das contas de depreciação acumulada. Reparem que este lançamento não teve impacto direto no caixa, mas nós tivemos que analisar a movimentação, porque se tivesse uma venda de veículo, eu teria uma baixa, que isso também teria impacto na depreciação. Então, não posso deixar de analisar todas as contas. Tudo bem? Então, já matamos aqui todo o lado esquerdo do balanço, várias contas de resultado já foram observadas e aqui do lado direito apenas o passivo fornecedores. Agora vamos para o salários a pagar e aqui temos despesa de salários. A conta de salários a pagar tem um saldo de 8 mil. Se eu não sei se o salário é pago dentro do mês ou no mês seguinte, vamos assumir que a despesa ela é sempre paga no mês seguinte. Então, eu tenho uma despesa de salários de 30 mil no exercício e vamos creditar esses 30 mil na conta de salários a pagar. Ora, se o saldo final da conta de salários a pagar é 4 mil, isso significa que a empresa efetivamente no período pagou 34 mil de salários. Então, nós debitamos a conta salários a pagar e vamos creditar a conta caixa. Dando sequência, imposto de renda a pagar, isso se vincula com a despesa de imposto de renda, tá? E aqui já está bem claro, né? 83.700 é despesa e está no saldo final, então isso significa que o 45 mil foi pago. Vamos lá para o razonete, apenas para registrar isso. Então, o imposto de renda aqui foi de 83.700, um débito, com um crédito na conta de imposto de renda a pagar. Se 83.700, que é a despesa do período, ela representa o saldo, então o saldo inicial foi todo pago. Um débito imposto de renda a pagar e um crédito no caixa. Continuando, agora temos a conta de financiamentos. A conta de financiamentos vai ter uma relação, algum vínculo com a despesa financeira. Mas eu tenho também a conta empréstimos, que também tem despesa financeira. Então vamos olhar essas duas contas de forma agregada, porque a despesa financeira pode ter a ver com as duas contas. As informações adicionais indicam que o valor registrado na conta de financiamento foi integralmente pago logo no início do ano. Então, esses 70 mil do início do ano nós temos que pagar e nós temos que captar 60 mil de um contrato novo. Tá ok? Vejam que o saldo final aqui não é 60 mil, é 68. Então, logo, nós temos 8 mil de juros aqui dentro do passivo, além do principal. O valor registrado na conta de empréstimos vai ser liquidado em X5 e foi adquirido um novo empréstimo de 15. Então vejam que esses 50 mil permanece a pagar, mas um novo empréstimo de 15 foi obtido em X1. 50 mais 15, chegamos em 65. Aqui temos 70. Então logo nós temos mais 5 mil de juros
que não foram pagos. Então, aqui nós temos 8.000 de juros e aqui mais 5.000 de juros. Esses 13.000 de juros vieram aqui para o resultado, mas aqui no resultado nós temos 18.000 de despesa financeira. Então a conclusão é que 5.000 de despesa financeira foi a parte da despesa financeira paga no período. Então vamos desenvolver aqui esse raciocínio nos razonetes, levando em conta aquela informação de que o financiamento de curto prazo foi todo pago no início do ano. Eu tenho esse pagamento dos 70.000, débito aqui, de financiamento de curto prazo, crédito no caixa. Além disso, na conta de financiamento de curto prazo, eu tenho um novo empréstimo de curto prazo, captado, segundo as informações do exercício, de 60.000. Esse crédito no financiamento vai representar um débito na conta caixa. E, finalmente, se o nosso saldo aqui até o momento é 60, mas no balanço eu tenho 68, eu tenho necessariamente que ter mais um acréscimo aqui de 8, e que não é um novo empréstimo, porque a informação adicional diz que o novo empréstimo foi apenas de 60.000. Então, logo, nós vamos deduzir aqui que estes 8.000 são os juros não pagos relativos a esse contrato. Então, este 8.000 aqui de crédito de financiamento de curto prazo vai lá para a despesa financeira. Então, agora seguindo para o próximo contrato de empréstimo de longo prazo. É informado que a empresa captou 15.000, esse 15.000 é uma entrada de caixa, é um dinheiro que ela está captando, e como o saldo final da conta de empréstimo é 70.000, é o mesmo raciocínio que fizemos aqui. Temos um juro capitalizado, aqui um juro não pago de 5.000. Então, estes 5.000 de juros não pagos foram lançados no passivo, com contrapartida no resultado. Ok. E para finalizar, então, as movimentações, nós temos aqui um complemento da despesa financeira. Nós sabemos, conforme o resultado, que a despesa é 18 e não 13. Então, temos mais uma despesa financeira aqui de 5, e essa despesa financeira de 5, como ela não está indo para o passivo aqui, o nosso passivo já está fechado, tanto de curto quanto de longo, então esse 5.000 aqui só pode ter sido pago. É uma despesa financeira paga. Ok? Agora a provisão de riscos trabalhistas. Essa aqui está bem visual também, né? Não tinha saldo nenhum, foi para 25 e no resultado eu tenho uma despesa de 25. Então, claramente aqui, no período que está acontecendo é uma constituição de uma provisão sem efeito no caixa neste período. Então, constituindo aqui a movimentação nos razonetes, nós vamos ter aqui na provisão um aumento de 25, encerra aqui a nossa movimentação, e no resultado uma despesa de 25, e também já encerra aqui a nossa movimentação da provisão no resultado. Então, voltando aqui para os dados, o que está faltando? Está faltando as contas de PL, e no resultado existem duas contas que não foram capturadas. Essas contas de resultado que não foram capturadas, certamente elas foram pagas, porque se elas não estão, entre aspas, penduradas aqui em nenhum ativo ou passivo correlato, significa que a despesa por competência está coincidindo com o regime de caixa, com o pagamento. Então será um pagamento, ok? Mas dando sequência aqui no balanço, vamos seguir com as contas de PL, depois a gente computa esses dois pagamentos. Agora vamos observar a DMPL, que vai nos ajudar, né? A DMPL já está mostrando a movimentação das contas do PL. Então, capital, nós já computamos lá nos razonetes o aumento de capital com veículos, falta computar esse aumento de capital em dinheiro. Capital social 10.000, crédito, com um débito de 10.000 aqui no caixa. Bem, o lucro do período que está aqui, nós já estamos capturando, falta lançar essas duas despesas que a gente já vai lançar. E com relação à destinação dos lucros, essa movimentação de reservas é um débito em lucro acumulado e um crédito em reserva de lucros. E a conta de dividendos, ela representa uma saída de caixa
caso o dividendo tenha sido pago, se não houver dividendos a pagar. Se há dividendos a pagar, nós temos que observar a movimentação dessa conta também. Então, só para a gente computar o resultado, que é 195, se a gente observar aqui nos razonetes, por enquanto, o nosso resultado ainda não está dando 195, porque falta justamente aquelas duas despesas que nós comentamos. A despesa de comissão de vendas tem um valor de 5.000, orçamento 31. Isso vai representar um débito aqui. E como nós não temos nenhuma conta de ativo ou passivo que indique que essa comissão já foi paga antecipadamente ou vai ser paga no futuro, então essa despesa foi paga diretamente contra a caixa. E além disso, a despesa de aluguel, o mesmo raciocínio. Se tivesse, por exemplo, aluguel a pagar ou aluguel antecipado, a gente computaria a movimentação dessa conta junto com a despesa de aluguel, mas nesse exercício não tem. Então, a conclusão é de que a despesa de aluguel foi toda paga. Débito, despesa de aluguel, crédito de caixa. Com isso, nós chegamos já no nosso resultado do exercício. Encerrando todas essas contas, a gente chega no resultado de 195.000, e esse 195.000 vai ser transferido aqui para lucros acumulados. O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que constituir as reservas de lucros, que é de 78.120. Isso está lá no DMPL, nós acabamos de observar. E esse 78.000, então o crédito vem aqui para as reservas. Ok, o que falta agora? Falta a gente fechar aqui a movimentação dos dividendos. Segundo a DMPL, a gente observa que do 117.180, que é o lucro que vai ser destinado para o dividendo, parte é obrigatório e parte é adicional. O adicional é 68.355, que está aqui nessa conta. E o obrigatório é 48.825, que é a diferença. Então, o obrigatório, que é o 48.825, ele vai lá para o passivo. Então, nós debitamos lucros acumulados e creditamos dividendos a pagar. Ora, mas o saldo da conta é 48.825. Faz sentido, que é o dividendo do período que vai ser pago no período seguinte. Então, portanto, este 8.000, que é o dividendo do período passado, foi pago esse período. Então, nós temos que lançar aqui o pagamento de 8.000 dos dividendos a pagar. Debitamos 8.000 aqui e creditamos 8.000 aqui no caixa. Com isso, a gente encerra a movimentação de dividendos a pagar. E a única coisa que falta agora é lançar o dividendo adicional, que foi 68.355. Débito em lucros acumulados e crédito de dividendo adicional. Então agora fechamos a movimentação do dividendo adicional e o lucro acumulado, que era para ser zero e agora está zerado. Destinamos todo o lucro do exercício. Então reparem que o que a gente fez aqui foi reconstituir todos os lançamentos contábeis, débitos e créditos, de todas as contas do balanço da DRE. Se nós fizermos tudo direitinho, então a nossa conta caixa é a única que estava faltando. E olha aqui que beleza, ó. Tá vendo só? Bateu. Nós conseguimos descobrir todos os recebimentos e pagamentos que no líquido estão dando 142. Por quê? A empresa sai de um saldo de 10 e chega em 152. Então, está feito o mais difícil. Está feita a descoberta de todos os fluxos de caixa. O que falta agora é nós classificarmos esses fluxos de acordo com a natureza deles e elaborarmos a DFC dentro da estrutura proposta. Então, agora vamos para a classificação dos fluxos. Então, o que eu fiz aqui, na verdade, foi replicar o razonete do caixa, que nós acabamos de fazer, e lembrar aqui do lado qual é a natureza, o que efetivamente foi o fluxo, tá? Cada lançamento. Então, aqui ao lado,
nós indicamos qual é a classificação no fluxo de caixa. Então, recebimento de vendas é operacional, recebimento de dividendos pode ser operacional ou investimento. Nós vamos considerar operacional dado o encorajamento do parágrafo 34A do CPC, conforme a gente já explicou no vídeo anterior. A venda do terreno é fluxo de investimento. Esses três aqui são fluxos de financiamento, captação de financiamento, empréstimo ou de capital. O pagamento das compras e de seguros são dois fluxos operacionais. A aquisição de veículos é investimento. Pagamento de salários e imposto de renda é operacional. Lembrando que imposto de renda até poderia haver uma segregação, mas na prática é difícil. Todas as empresas, a grande maioria pelo menos, classifica como operacional. Pagamento de financiamento. As despesas financeiras podem ser operacional ou financiamento. Nós vamos classificar como operacional, dado o encorajamento do CPC, pelo mesmo motivo aqui dos dividendos recebidos. Comissões e aluguel são fluxos operacionais e o pagamento de dividendos, financiamento ou operacional, mas nós vamos considerar como financiamento e aqui o mercado praticamente todo também faz dessa forma, considera o pagamento de dividendos como financiamento. Então, esse é o comentário a respeito de classificação. Uma vez que você identificou os fluxos e sabe onde alocá-los, agora simplesmente a gente elabora a DFC utilizando essas classificações. E claro, aqui nós estamos elaborando o método direto, porque nós estamos com recebimentos e pagamentos. Então, organizando aqueles fluxos de caixa que nós observamos dentro das três caixinhas aqui da DFC, operacional, investimento e mais abaixo financiamento, nós vamos chegar no fluxo operacional aqui de 92 mil, depois um fluxo de investimento de 43, só uma aquisição de veículos e a venda do terreno, e temos também a atividade de financiamento gerando 7 mil positivo. Então, isso vai nos dar uma variação líquida de 142, que é a soma dos três. Somado ao saldo inicial de caixa, chegamos ao saldo final de caixa.